Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo de Deus. Graça e paz, amados do Senhor, povo do livro, povo que ama a Bíblia, desvendadores. A Deus seja a glória por essa noite tão especial, nosso seminário Desvendando a Palavra. Eu sou a pastora Helena Raquel, ensinadora da Bíblia, e eu estou muito feliz com a oportunidade que tenho de falar a todos vocês esta noite sobre a Palavra de Deus. Vamos lá, pessoal, já quero saber onde você está, qual a sua cidade, qual o seu estado, de qual país você está com a gente. E eu quero ter a alegria de falar pelo menos uns 10 nomes aqui, desses tantos que estão com a gente, te dar boas-vindas. Boas-vindas. Deixa acompanhando aqui. Meu Deus, já tem um grupão aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está chegando a turma da palavra, está chegando o povo do livro, está chegando aqueles que amam o Senhor, amam a Bíblia. Débora Aline, São José dos Campos, São Paulo. Opa, Regina Guerra, Rio de Janeiro. Meire Reis, Uná, Bahia. Eu me assusto, hein? Patrícia Arapongas, Paraná. Ana Paula e Dejavan, de Macau, Rio Grande do Norte. Cláudia Peixoto, de São Paulo. Opa, temos uma irmã aqui de Queimados, Ana Lúcia Gonçalves, da nossa cidade. Jesus, olha o que eu arrumei, não dou conta. Débora Santos, Juiz de Fora, Minas Gerais. Nayana Ferreira, Quixada, Ceará. Lidiane, Uchoa, Natal. Já deu 10? Já deu 10? Deixa eu mais uns 5 então, né? Oh, Fabiane Santiago, de Conceição da Feira, Bahia. Cristina dos Anjos, Bahia. Pamela Gisele, Rio Grande do Sul. Oi. Ocilene, Barra da Corda, Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos, você que está de qualquer lugar do Brasil e do mundo com a gente no nosso seminário Desvendando a Palavra. Estou certa de que essa será uma noite escolhida pelo Senhor para estabelecer um marco na sua vida. Um marco de um novo tempo, um tempo de busca, profundidade, soluções, riquezas da palavra de Deus. Pela fé, eu declaro que você vai sair dessa aula encorajado, despertado, mais crente. Eu creio firmemente que esta noite você vai viver um tempo de decisões importantes na sua vida, de compromisso profundo com a palavra de Deus, de águas profundas. É o início de uma nova e extraordinária jornada. Vamos juntos? Mas isso não depende só de mim, ok? Eu estou preparada, a equipe está preparada, nós oramos por esse tempo, eu estive em oração durante o dia, estive em oração ainda há pouco, intercessores estão orando comigo por esta noite, mas você precisa estar disposto a dar uma resposta diante de tudo que nós vamos expor aqui. E essa resposta é tratando esse momento com seriedade. E existem pelo menos 4 ações que refletem essa sua seriedade, que vão maximizar a sua experiência de crescimento, de aprendizado com a gente, ok? Número 1, assista essa aula em um ambiente em que você vai ser menos interrompido possível e estará livre das distrações. Você deve, preferencialmente, assistir essa aula de um notebook ou de uma TV, porque o celular ele tem a tendência a trazer algumas distrações, ok? Por isso eu gostaria que agora, gente, como eu tô chique com esse microfone, agora você já escrevesse aí onde você pretende assistir a nossa aula. Pelo notebook, pela televisão ou com o celular longe das mãos, apoiado em algum lugar. Deixa eu ver as respostas aqui.
Quanto pessoal me responde? 2. Pegue uma folha, um caderno, junto com uma caneta e anote os principais aprendizados. Quando você anota, você fixa o aprendizado e, de forma mais sólida, o seu coração acaba potencializando essa transformação. Celular. Alexandre, coloca esse celular encostado, hein? Raquel Oliveira, notebook. Andresa, pela TV. Raquel Oliveira, notebook. Gabriel, celular. Na mão, Gabriel. Acabei de falar, Gabriel. Encosta o celular, menino, para você não ficar tentado a ver outras coisas. Carolina, celular. Josiane, notebook. Leandro, notebook. Vocês gostam de notebook celular, hein? O pessoal não está querendo saber de televisão, não. Patrícia Barcelos, vendo pela TV. Pessoal que está vendo pelo celular, arruma uma basezinha, coloca ele, que vai ficar bem mais fácil. Terceira dica, não perca o foco na aula. Permaneça concentrado, não perca nada do que for dito. Ah, pastor, eu só vou ali responder uma mensagem, comer uma coisa, falar com fulano. Nada disso. Vamos lá. Hashtag foco na aula. Escrevendo aí nos comentários. Hashtag foco na aula. Eu vou subir um pouquinho o microfone. Tudo bem? Tá bom. Aleluia. É porque ser fino não é todo dia, né, meus irmãos? Então tem todo um trabalho. Aqui? Tá bom. Assim. Eles arrumaram tudo direitinho, tá? Mas é porque pregador é meio engraçado, né? Agora eu tô bem. 4. Se comprometa a permanecer até o fim. E reter todo o conhecimento. Porque se você pegar uma parte, né, 70%, 80%, jamais será igual a alguém que se dedicou assistindo o nosso seminário 100%. E para finalizar, galera que me acompanha já sabe, é a quinta atitude que é extra. Compartilhe. Generosos compartilham. Essa aula é uma semente de um novo tempo. E se você quer lançar 15 segundos para você fazer isso. Meu Deus, vocês estão animados, hein? Escrevendo muito. Foco na aula, foco na aula. Vamos lá, vamos ver se vocês vão compartilhar mesmo. Porque se vocês compartilharem, alguma coisa vai mudar aqui nos números, né? Vamos ver. Pronto, pessoal? Estão preparados? Podemos começar? Vamos orar, então, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te glorificar, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Nesta noite, uma vez mais, abra-nos a porta da palavra. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero começar esta aula falando de algo muito sério, que é óbvio para muitas pessoas, mas que vem sendo esquecido e até banalizado por alguns cristãos. Você já parou para pensar nos segredos profundos e preciosos que a Bíblia Sagrada guarda? Cada página, cada versículo, é uma mina repleta de tesouros espirituais esperando para serem descobertos. Mas para encontrá-los, é preciso cavar, buscar, mergulhar nas profundezas das Escrituras. Uma das orações mais belas da Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, quando ele escreve em sua carta aos Romanos algo que marca profundamente o meu coração.
Romanos 11, versículos 33 e 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se tornou o seu conselheiro? Eu já cantei algumas vezes uma canção que fala que ninguém é capaz de explicar a Deus. E eu acredito que todas as vezes que a gente canta uma música, a gente canta na nossa linguagem humana, não é? E Deus entende isso. Eu não me ocuparia ficar pesquisando essa música aqui, ó, essa palavrinha não deveria estar aí, aquela deveria estar acolá. Eu não me sinto confortável para esse tipo de análise. Só que eu quero dizer para você que, embora efusivamente a gente cante, ninguém explica Deus. E quando a gente canta isso, a gente está falando sobre a grandeza dele, a bondade dele, a soberania dele. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia revela sim quem ele é. Então eu digo que ninguém o explica porque ele é fascinante, porque ele é maravilhoso, porque ele é grandioso. É uma forma de adorá-lo dizer isso. Mas o sentido racional da questão, se você quer conhecer quem é Deus, leia a Bíblia, porque a Bíblia revela Deus. Meus queridos, nesse trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós somos confrontados com a magnitude dos mistérios divinos e a impossibilidade de compreendê-los plenamente. A gente bate aí no teto da nossa humanidade. A própria palavra de Deus nos lembra que os caminhos do Senhor são inescrutáveis, que a sua sabedoria é profunda, que a sua sabedoria é infinita. Assim como os cientistas dizem que as profundezas dos oceanos guardam segredos inexplorados pelos seres humanos. A ciência também afirma que anualmente são encontrados mais de 1000 espécies diferentes nos oceanos que jamais imaginamos. Mas muito mais são os segredos escondidos nas Sagradas Escrituras. Eu tenho lido a Bíblia de forma próxima, de forma íntima, há cerca de 30 anos. E eu vou dizer a você que diariamente eu tenho encontrado segredos e mistérios na Bíblia revelados. Você já notou que um versículo que você lê de tempo em tempo, cada vez que você lê, você tem uma iluminação diferente da palavra? Eu já disse aqui e acolá que eu preguei mais de 100 vezes no texto em que Ana entra no templo, no santuário do Senhor em Siló, mais de 100 vezes. Depois de pregar por mais de 100 vezes, eu recebi o desafio de pregar esse texto na minha igreja novamente, porque houve uma conferência de mulheres nesse texto. Eu já tinha pregado mais de 100 vezes, no mesmo esboço, mas mensagens diferentes. E eu fui estudar e Deus me deu um novo esboço, Ana e o seu vinho. Lucas capítulo 1, aonde é registrado o anúncio do nascimento de João. Eu já falei nesse texto, extraindo porções novas na casa de Isabel, mais de 80 vezes. São 7 anos mensalmente lendo esse texto e falando dele. Provérbios capítulo de número 25, versículo 2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é sondar as coisas. Então, se você tem uma posição de vassalo, você não sonda as coisas, mas se você tem uma posição de príncipe, você investiga. Mas não é a vida dos outros, não. É a Bíblia. Isso nos mostra, irmãos, que a busca pelos segredos e os mistérios de Deus na Bíblia é uma jornada contínua e recompensadora. E eu tenho vivido isso. Prazer que Deus tem me dado na sua palavra. Em meio a desafios, inclusive o desafio
da minha condição de mulher. Vocês sabem que sempre que uma mulher ensina, que uma mulher prega, ela é obrigada a ouvir uma série de contrariedades e contradições ao que ela está dizendo. Você não pode pregar, você não deveria estar aí, o que você está fazendo aí? Pastora não existe, pregadora não existe, você não tem que ensinar a ninguém. Mas quando eu estou diante da Bíblia, há uma compensação. Quando eu vejo pessoas tocadas, transformadas, motivadas, pessoas que também estão se levantando para ler a Bíblia e para ensinar a Bíblia, eu percebo que a Bíblia é um tesouro e eu achei esse tesouro, você achou esse tesouro. À medida que nós nos dedicamos a conhecer a Deus e a sua palavra, Ele nos revela os seus tesouros escondidos e nos capacita a viver uma vida de sabedoria e de entendimento. Agora, isso é um convite. A Bíblia nos convida diariamente a mergulharmos nessa busca. Tem alguns livros que eu pego para ler e eu começo a ler, se daqui a pouco eu desistir, eu deixo ele lá e ele me deixa. A Bíblia não. A Bíblia, se eu deixá-la, ela me chama. Quantas vezes você já não acordou e foi fazer suas coisas e sentiu aquele incômodo? Ai, meu Deus, está faltando alguma coisa. Eu deveria estar lendo a Bíblia, eu deveria ler a Bíblia. A Bíblia, ela nos convida, é o livro que grita o nosso nome. Escreva isso nos comentários agora. A Bíblia me chama. A Bíblia me chama. É isso. À medida que nós nos aproximamos de Deus e nos aprofundamos em seu conhecimento, descobrimos tesouros escondidos que transformam nossas vidas e nos conduzem a um relacionamento mais íntimo com Deus. Pastora, mas como eu faço isso? Eu separei umas coisinhas aqui, com muito carinho para vocês, que são dicas muito valiosas para que você possa interpretar melhor, encontrar os tesouros da Bíblia. E eu vou entregar essas dicas durante essa aula, ok? Primeiro que antes de entender as entrelinhas da Bíblia, você precisa entender as linhas. Eu vou repetir. Antes de entender as entrelinhas da Bíblia, você precisa entender as linhas. Se você não conhece as palavras do texto, consulte um dicionário. Escreva aí no seu caderno de anotações agora. Sublinhe as palavras que você não conhece e consulte-as em um dicionário. É equivocada a ideia de que compreender a Bíblia e o contexto geral basta. A Bíblia não deve ser lida de forma adivinhada. Tem gente que está lendo a Bíblia de forma adivinhada. Ele pega e tenta adivinhar o que é aquilo. E aí chuta. Uau! Chutar a interpretação bíblica é um problema para você e um problema para quem te ouve. Na verdade, para discernir o que está ali, precisamos aplicar o coração nisso. Ok? Uma palavra que aparece na Bíblia e que às vezes a gente não sabe o que indica: concupiscência. Concupiscência. Vá buscar. 2, certifique-se de compreender quem é quem no texto. Às vezes você lê um texto com 2 personagens e você passa minutos elaborando uma fala, pensando que Caim é Abel e que Abel é Caim. Num diálogo entre Moisés e Arão, você pensa que Moisés está falando o que Arão está falando e Arão está falando o que Moisés está falando. Então, quem é quem nesse texto? Procure conhecer isso. Quando voltamos à palavra e vemos o texto de Mateus 13, anote aí, onde Jesus fala em parábolas e seus discípulos questionam: Jesus, por que o Senhor está falando em parábolas?
Ou eu quero declarar essa palavra como uma palavra de fé essa noite. Mateus 13:11. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aleluia. Existe uma porção dada pelo Pai a nós, que somos seus filhos, onde nós podemos acessar a plenitude do conhecimento. E existe uma coisa que dói no coração de quem ama a Bíblia. Quando constantemente nós vemos pessoas que não conseguem gastar 5 minutos com a Bíblia para desvendar riquezas, para cavar riquezas. Num mundo que nós vivemos hoje, com tantos recursos na palma da nossa mão, nos contentamos a viver no raso. Vamos ser sinceros? Quantos versículos você leu hoje? No final de semana, quantos capítulos desse texto inexplicável, lindo, você explorou? Não precisa escrever, não. Responda para você. Precisamos nos posicionar, irmãos. A igreja brasileira, ela vive numa constante queda no estudo das Escrituras e uma farta sedução por falsos ensinos. É uma loucura. Crentes não enraizados no Evangelho. Basta você aferir o número de seguidores que pseudos ensinadores têm. É um absurdo. É o raio-x da nossa rasura. Agora você precisa se posicionar e entender e buscar, porque é essa busca que vai te solidificar. Não vai te deixar enganado quando um falso ensino vier. Sua anteninha vai ligar. Isso aí não. A palavra de Deus é nosso guia e nós não podemos negligenciar esse tesouro. Por isso, vamos lá. Nessa aula de hoje, eu quero te convocar junto comigo a mergulhar nessa jornada, dedicando sua vida ao tesouro mais importante que temos na terra, que é desvendar e conhecer as riquezas das Sagradas Escrituras que revelam o nosso soberano Deus. Gente, eu nunca na minha vida imaginei que me posicionar em favor da leitura da Bíblia atrairia tantos adversários. A Bíblia é um livro perseguido. A Bíblia é um livro odiado. E, infelizmente, existem pessoas que acreditam que podem amar a Deus e desprezarem o seu livro. Mas ainda bem que você pensa diferente. Papel e caneta na mão. Vamos ao nosso conteúdo. Assunto de hoje. Hoje falaremos sobre 2 pilares da constância bíblica para se tornar profundo na palavra. Anote aí, os 2 pilares da constância bíblica para se tornar profundo na palavra. Nunca negocie as Escrituras. Escreva aí nos comentários, eu não negocio a Bíblia. Eu não negocio a Bíblia. Nos dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas estão dispostas a negociar as Sagradas Escrituras em troca de aceitação pessoal, satisfação pessoal ou por medo do julgamento de pessoas. Deixa eu compartilhar com você um texto que eu li da Joyce Meyer, que eu achei muito interessante. Obviamente, eu sou uma pastora pentecostal, sou membro da Assembleia de Deus no Brasil, então a gente não tem aí uma teologia idêntica, né, à da pastora Joyce, mas um respeito muito profundo pelo seu ministério, vida, livros e entrega ao reino de Deus. Que interessante que Joyce diz.
Certamente, não há nada de errado em querer que as pessoas gostem de nós, mas Deus não quer que fiquemos tentando agradar a todos. Ele não quer que o medo de ser rejeitado, julgado ou criticado assuma o controle das nossas escolhas. Com a devida reverência, eu acrescentaria o medo de ser cancelado. Por medo, as pessoas estão cedendo aos falsos ensinamentos desse século, abandonando a verdade em favor de uma versão diluída e conveniente do Evangelho. Eu disse para você que eu tenho enfrentado duras críticas pelo fato de dizer que as pessoas não podem sair por aí pregando sem ler a Bíblia. Olha que coisa elementar. Se a tia da salinha das crianças falar para uma criança, domingo que vem é você quem vai contar a historinha, a criança já sabe que tem que se preparar. Como adulto, maduro, são mentalmente, pode acreditar que está habilitado a assumir o púlpito de uma igreja sem que tenha leitura dedicada ao texto sagrado. O mundo atual está promovendo uma mentalidade de relativismo, gente. Onde cada um busca a sua própria verdade, cria a sua própria moralidade. Eu não tenho a minha verdade. A verdade é o que a Bíblia diz. Onde as pessoas acabam sendo influenciadas por ideologias passageiras, modismos, que muitas vezes contradizem os princípios estabelecidos nas Escrituras. Vivemos dias de uma geração que busca somente agradar os outros. Pessoas que dizem que Deus é amor e que fazem do amor um Deus. O amor não é um Deus. Elas evitam qualquer tipo de confronto ou desconforto, mesmo que isso signifique comprometer seus valores e princípios bíblicos. Você sabia que há um tipo de idolatria perniciosa, que é quando eu me calo acerca da verdade por ser alguém que eu amo, por ser alguém da minha família, por ser um amigo. Esse comportamento reflete uma falta de temor a Deus, uma confiança exagerada nas opiniões e tendências que o mundo impõe. Já percebeu quanto hoje a ideia da verdade é relativa? Mas isso aí depende de quem é. Tem que saber melhor. Tem que escutar os dois lados. Não tem dois lados na Bíblia não, filhão. Na Bíblia é o lado de Deus e o nosso, que é obedecer. A sua opinião não pode ferir ninguém. A igreja tem que pedir perdão porque ofendeu as pessoas. Oi! O meu pecado que ofendeu a Deus. O pecado do homem é que ofendeu a Deus. Tá tudo de cabeça pro ar, gente. É um tal de não julgueis. Só Deus pode me julgar. Isso deveria te preocupar. Até quando você vai pegar um texto, tirar do contexto e repetir isso? A Bíblia diz que é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Julgar não é sentenciar, julgar é discernir. Cada um criando uma visão, uma versão própria de quem é Deus. Deus é amor? Sim. Deus também é fogo consumidor. Deus é justiça. Deus é pai. Mas Deus se ira. E é por isso, queridos, que temos tantas pessoas lutando para retirar da palavra de Deus aquilo que a Bíblia diz. Não me assusta. Não me assusta quando um televisivo diz que tem que mudar o que está na Bíblia. Não me assusta quando um midiático diz que tem que mudar o que está na Bíblia. Me assusta quando um crente que tem a Bíblia na mão, que deveria ter o temor do Senhor, se incomoda quando a Bíblia é pregada e anunciada com verdade e diz, isso não é para agora, isso não precisa dizer, não é bem assim, Deus falou isso, mas na hora, Deus é amor, Deus vai mudar, Deus... Entende? A Bíblia não é política. A Bíblia não se molda a esse mundo. A Bíblia confronta.
A Bíblia expõe a nossa carnalidade, a nossa crueldade, o nosso pecado. Ah, mas eu estava em uma reunião religiosa e o pastor falou algo que me constrangeu. Oi? Você está brincando? Eu sou constrangida pela Bíblia desde que eu me entendo por gente. Eu quero esconder uma verdade. A Bíblia me diz que o pai da mentira é o diabo. Eu não quero ver fulano pintado na minha frente porque ele passou de todos os limites. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Não é um grupo social apenas que é confrontado pela Bíblia. É todo o ser humano que se permite sentar para ouvi-la. Vai ser confrontado por ela, não tem jeito. Queridos, preste muita atenção. Nunca vivemos dias tão incertos como os de hoje. Mas diante disso eu tenho uma certeza. A Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã de manhã. Ela jamais vai massagear seu ego, mas ela vai convidar você a buscar renovação, transformação, mudança. Ela me convida a dizer não à minha carne, aos meus prazeres. E a gente já continua com a nossa aula. Anotaram a primeira dica? Você precisa entender as entrelinhas para depois entender as... Você precisa entender as linhas para depois entender as entrelinhas. Você precisa consultar um dicionário sobre as palavras que você não conhece. Você precisa analisar quem é quem no texto. E anote aí, você precisa destacar as analogias e metáforas. Destacar analogias e metáforas. Vou dar uma como exemplo aqui. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Para discorrer sobre esse texto, você precisa entender o que é o ouro e o que é a prata. E aí fará sentido a você o que o proverbista está dizendo. A sabedoria é mais doce do que o mel. O que é o mel? Quais são as propriedades do mel? Então, todas as vezes que você estiver diante de uma analogia, procure reconhecer a melhor forma de interpretá-la. Sigamos. Romanos 12, 2. Bíblia de papel na mão. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu posso ser transformada? Como eu posso experimentar esta vontade de Deus sem conhecê-la? Eu vou pedir ajuda aqui, meu amado. Dá uma baixadinha para mim. Estou com calor aqui que... Se os meus alunos estão no inverno em algum lugar do mundo, saibam, eu estou no verão. Baixar um pouquinho a temperatura. Isso. Se você quer ser moldado pela palavra, você precisa conhecer a palavra. Se você quer ser transformado pela palavra, você precisa conhecer a palavra. A renovação do entendimento não vem com a Bíblia fechada. A renovação do entendimento vem com a Bíblia aberta. A palavra de Deus nos chama a viver de acordo com os princípios eternos. Mesmo que isso nos coloque em oposição à cultura atual. Não tem jeito. Amigo de Deus é inimigo do mundo. Amigo do mundo, inimigo de Deus. A palavra de Deus nos chama a esse lugar. E além disso, a Bíblia nos alerta sobre os falsos mestres e ensinamentos enganosos que surgirão nos últimos tempos. Nunca vivemos dias tão trabalhosos como estes.
Bíblia de papel na mão, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Quem está vivo e alegre aí, digite aleluia nos comentários. Segundo livro de Timóteo, capítulo de número 4. Versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Não suportam a sã doutrina. Tem comichão, coceira nos ouvidos. Ajuntam mestres para si. Fulano é meu mestre, ciclano é meu mestre. Estou seguindo o mestre e tal. Mestre do quê? Mestre da onde? De onde sai? Com essas ideias. Sem embasamento bíblico. Falando do que acha, do que sentiu, do que viu, do que sonhou. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Irmãos, é mais fácil acreditar em mito. Não quer estudar sobre a água viva, não quer estudar sobre a água da vida, não quer estudar sobre o rio de Deus, mas acredita em água milagrosa. Eu sei que incomoda, eu sei que dói. Mas eu não posso me abster da verdade, meus irmãos. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos além. Vamos além. É essencial que você tenha discernimento espiritual para perceber os dias que vivemos e um compromisso inabalável com a verdade das Escrituras. Deixa o pau quebrar. Deixa te bater. Respira e agarra a Bíblia. Precisamos estar dispostos a enfrentar oposição e rejeição por causa da nossa fé. Isso significa nadar contra a correnteza do mundo. Nadar contra a correnteza do mundo. Todas as vezes que você fizer isso, você vai despertar inimigos do lado de fora e opositores do lado de dentro. Fale sobre submissão. Não. Não. Fale sobre ofertas. Não. Fale o que Deus diz. Sobre fidelidade conjugal, adultério, divórcio. As pessoas não entendem que o que Deus diz não é para nos humilhar, para nos proteger. Você vai acompanhando pessoas que sofreram dores e se elas pudessem falar dessas dores, elas jamais diriam, legal, foi ótimo para mim. Porque a Bíblia não se engana. Deus quer nos proteger. Um tempo desses eu estava falando sobre serviço espiritual. Cada crente precisa desenvolver o serviço espiritual. Explicando a diferença entre ministério e família, família e ministério. Tem diferença. Tem diferença. A gente tem uma aula, inclusive, voltada só para esse universo. Nosso Pai. Direct.
stories. Você é cruel. Você está jogando culpa sobre as pessoas. Simplesmente porque eu disse que precisamos cuidar da nossa família sem negligenciarmos o chamado para o ministério. E ponto. E ponto. O que há de cruel nisso? É a base sólida na qual devemos construir nossas vidas e crenças. Não é o que eu acredito, é o que eu acredito a partir do que a Bíblia diz. Negociar essa verdade em favor de ensinamentos falhos, passageiros, arriscar nossa própria fé, comprometer nossa vida, comunhão com Deus? Não. É hora de nos levantarmos como cristãos comprometidos, dispostos a permanecer firmes na palavra de Deus, mesmo que isso nos coloque em conflito com o mundo ao nosso redor. Devemos buscar a verdade em todas as circunstâncias, rejeitando as mentiras, os falsos ensinamentos que nos são apresentados, resistindo à influência do mundo para viver uma vida que glorifique a Deus. Nessa aula de hoje, eu quero abrir seus olhos sobre a importância de não negociar as Escrituras. Isso é uma questão crucial que remonta à própria história do cristianismo. Eu não sei se você sabe, mas ao longo dos séculos, inúmeras pessoas valentes e comprometidas sacrificaram suas vidas para defender a integridade e disponibilidade da Bíblia. Ações heróicas, homens de Deus, mulheres que abriram mão de tudo, até da sua vida, para garantir que nós tivéssemos acesso a esse tesouro inteiro. Eles não lutaram para que nós tivéssemos um pedaço da Bíblia, eles lutaram por toda ela. Desde os primeiros crentes nas igrejas, sempre teve uma batalha para corromper a Bíblia, para suprimir a mensagem das Escrituras. Essa luta não é de hoje, gente. No período da Reforma Protestante mesmo, homens como Martinho Lutero, João Calvino e outros líderes enfrentaram perseguições, ameaças de morte, porque se opuseram a indulgências e exigiram que a palavra de Deus fosse acessível a todos. Será que depois da Reforma Protestante você ainda vai ficar lendo Bíblia através de jornalzinho de pastor? Sabe o que é jornalzinho de pastor? Vou explicar, que o irmão pode pensar que eu sou contra o jornal na igreja. É te dar só uma porção num papelzinho. Hoje você vai estudar só esse papelzinho. Oi? Que mundo nós estamos? Abri minha caixinha de perguntas no Instagram, uma moça me disse, aqui na igreja a gente só pode falar do texto do livro que o pastor está lendo naquele mês. Voltamos para pré-reforma. Não é possível. Essa igreja está atrasada em pelo menos 510 anos. Pode ser moderna na estrutura, mas está sendo retrógrada no conhecimento da palavra. Como é que eu só vou ler e falar o que o pastor está lendo e falando? Gente, a reforma já aconteceu. Nós somos a igreja protestante, a igreja reformada, a igreja evangélica. Naquele tempo, eles reconheciam que a verdadeira autoridade vinha das Escrituras e não das instituições ou opiniões humanas. É a Bíblia. A Bíblia diz que devemos obedecer aos nossos pastores. Mas se esses pastores não estão obedecendo a Deus, eles não são legítimos pastores. Ao longo da história, nós temos mártires que deram a vida para que a Bíblia fosse preservada e disponível para gerações futuras. E ela agora está aqui na nossa mão. Muitas pessoas foram e até hoje, principalmente em países orientais, são perseguidas, torturadas, executadas, por se recusarem a renunciar à sua fé. Para eu ficar lendo um versículo e fechando a Bíblia? Para eu deixar minha Bíblia amarelada no Salmo 23 e no 91? Ou para eu pegar um papelzinho que se entrega na porta da igreja e só ler o versículo da semana? As histórias da Bíblia são inspiradoras, testemunham o quanto vale a pena lutar pela verdade e pela integridade da Bíblia. Negociar as Escrituras significa diminuir sua importância, questionar sua autoridade, distorcer seu significado para se adequar às nossas experiências e preferências pessoais.
Isso nos leva a um terreno perigoso, onde a verdade é relativizada. Volto a falar sobre isso. Nós vivemos uma era de relativismo. E a base sólida da nossa fé passa a ser abalada. Devemos honrar, respeitar as Sagradas Escrituras, estudar diligentemente, aplicar na nossa vida, compartilhar aos outros. Elas são uma fonte de sabedoria, revelação e consolo. Ao nos mantermos firmes em relação à palavra de Deus, nós estamos seguindo os passos daqueles que deram suas vidas para que nós pudéssemos desfrutar da liberdade, conhecer a verdade. Portanto, mais uma vez eu digo, não negocie as Sagradas Escrituras, ok? Escreva aí, eu não vou negociar a Bíblia. Escreva aí, eu não vou negociar a Bíblia, não importa qual preço tenha que pagar. Depoimento da Cristina Santana. Não tem sido fácil, mas tenho me disciplinado desde a pandemia a orar e buscar a Deus através da palavra. Glória a Deus. Lilian Jesus Ferreira, precisamos conhecer a Deus através da sua palavra e não só de ouvir falar. É isso. Eu não vou negociar a Bíblia. Eu quero dar mais uma dica a vocês. Pode dar uma fechadinha ali, filho? Isso. Mais uma dica. Leia com a imaginação sensorial. Seminário Desvendando a Palavra. Como é que eu desvendo a palavra, pastora? Jamais entenderemos as entrelinhas se não entendermos as linhas. Então, consulte um dicionário. 2, descubra quem é quem no texto. 3, decifre as analogias e metáforas. 4, leia usando imaginação sensorial. O que é isso? Não se limite a imaginar apenas os cenários, mas tente imaginar os sons, os odores, os sabores, as texturas e temperaturas. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Quando você estiver lendo, tente imaginar como é a experiência de um lugar extremamente quente. Durante o dia, eles tinham uma nuvem que os guiava. Tente imaginar qual é a experiência de estar num deserto e ter uma nuvem sobre você. Ler a Bíblia imaginativamente e utilizar essa imaginação sensorial lhe ajudará a gravar, inclusive, os textos bíblicos. Parte 2 da nossa aula. Papel e caneta na mão. Persevere estudando até o fim. 1, não negocie a Bíblia. 2, persevere estudando até o fim. Existe uma citação de Spurgeon que me toca muito, me emociona muito. Certa vez, Spurgeon, um grande avivalista do século XIX, ele disse algo. Se eu chegar no céu e Deus me pedir para que eu pregue por toda a eternidade, eu diria a Ele, Senhor, dá-me uma Bíblia. É tudo que eu preciso. Muito longe de me comparar a Spurgeon, mas é essa expectativa que eu tenho
de que eu posso pregar em qualquer lugar, a qualquer hora, desde que eu tenha a minha Bíblia nas mãos. As pessoas me dizem, Helena, eu queria ter comentários, livros, dicionários. Deus me deu a graça de ter uma pequena biblioteca. Foi trabalho de anos. Eu priorizei a compra de livros em dias mais difíceis, né? Hoje, mais fáceis, obviamente, do que no início. Mas as coisas mais gloriosas que eu encontrei no texto foi lendo o texto. Não foi lendo um comentário. Não foi lendo um dicionário. Essas coisas me ajudam, contexto cultural, histórico, mas sabe a hora que a letra pula da página? O que Spurgeon quis dizer é que a Bíblia é tão rica no conhecimento que ela pode ser pregada por toda a eternidade. Isso deve encher nosso coração de temor, mas também de expectativas, porque toda a palavra de Deus é suficiente para edificar, fortalecer, alimentar, exortar. Nunca ache que você tem todo o conhecimento suficiente, ao ponto de que você não precisa mais ler, você não precisa mais estudar, você não precisa mais meditar. Se você tiver esse pensamento, é um pensamento miserável. Não importa se você é formado em teologia, se você fez seminário bíblico. Um tempo atrás eu tive uma experiência tão linda. Eu estava em um culto e uma pessoa veio até a mim e se apresentou como minha aluna dentro de uma questão, e ela, professora de teologia, com mestrado em teologia, eu fiquei pensando, meu Deus, o que ela está estudando? Ela é uma dessas pessoas que entendeu que a Bíblia é inesgotável, mestrado em teologia. E ela me abraçou e falou ao meu ouvido, eu estou estudando com a senhora, pelo que a senhora carrega. O que ela quis dizer é, você pode acrescentar ao que eu tenho. Pessoas invadiram da escola dominical porque acreditavam que sabiam mais do que os professores. Jamais caia no erro de achar que o seu conhecimento é suficiente, que você não precisa se aprofundar. O nome disso é soberba. Soberba. E a soberba, como diz Provérbios, precede a queda. Talvez uma das características mais comuns em grandes homens de Deus é que eles nunca param de aprender. Spurgeon também diz que quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Eles são alunos das Escrituras. Por mais que tenham bagagem ministerial ou teológica, eles não param. Eu não paro. Eu não posso parar. Porque eu não parei de ensinar. Eu não posso parar porque eu não parei de necessitar. Eu não posso parar porque eu não parei de viver. Deus não me disse, vou te chamar hoje para a eternidade. Como é que eu posso parar? Eu continuo lendo, eu continuo comprando livros, eu continuo fazendo cursos. As pessoas me perguntam, mas quando você é chamado, você precisa fazer curso? Gente, o mínimo que um chamado por Deus deve fazer é preparar-se para corresponder a esse chamado. Uma questão de dignidade. Deus te chamou? Leia a Bíblia. Anote, escreva, participe. Seja frequente, assíduo, agarre as oportunidades. Eu tenho 29 anos de ministério. Nunca deixei de estudar a Bíblia. Obviamente, em fases diferentes, com intensidades diferentes. Graças a Deus, eu sinto hoje que aos 29 anos de ministério, no sentido de relacionamento com a Bíblia, eu estou vivendo o meu melhor momento. E isso não faz de mim melhor do que você, não. Isso só revela que a vida do crente é progressiva. Com 14 anos de idade, eu tinha um relacionamento com a Bíblia. Com 20, com 25, com 30, próximo aos 45, eu me sinto mais próxima da Bíblia. E cada vez que eu abro, quando eu leio um texto, um versículo, que eu já li 100 vezes, na 100ª primeira, parece que eu estou lendo pela primeira vez.
A Bíblia é perfeita demais. É incrível, ela renova o nosso coração. Por isso ela deve ser interpretada de maneira responsável, com zelo. Entendendo que um versículo pode falar de maneira diferente às pessoas, em contextos diferentes. Digamos, por exemplo, que você leia o quanto é amado por Deus. Mas aí você passa por uma luta e aquele versículo ganha uma nova perspectiva. Depois de um tempo que a luta é vencida, a fase boa chega, aquele versículo ganha outra perspectiva. Entende o que eu estou dizendo? Uma coisa é um coração aflito lendo do Salmo 23. Outra coisa é um coração alegre lendo o Salmo 23 e por aí vai. Sabe por que isso acontece? Porque a Bíblia é tão rica e nós tão pequenos que mesmo diante do texto ela pode falar de inúmeras maneiras. E é por isso que nunca devemos parar de ler as Escrituras. Em 2 Timóteo, Paulo já está chegando na reta final. E ele pede para Timóteo trazer os pergaminhos dele. Muitos estudiosos da Bíblia concordam que esses pergaminhos eram livros do Antigo Testamento. Paulo, mesmo com a data e horário da própria morte marcada, quer meditar um pouco mais nas Escrituras. Eu fico pensando a fome que Paulo tinha, a ponto de, mesmo nos últimos dias da sua vida, estar ávido por meditar na palavra de Deus. Será que temos essa fome? Estou me lembrando da última internação da minha mãe na UTI, antes de ser chamada à eternidade. Ela me disse, eu preciso ler. Traga a palavra de Deus para eu ler. Traga um devocional para eu ler. Aí meu irmão entrou e disse, eu preciso ler. Minha cunhada Camila entrou. Camila, você não tem os devocionais da sua loja aí no carro? Porque eu preciso ler. Deixei um livreto no outro dia, outro livreto. Deixei o devocional do pastor Hernandes, do reverendo Hernandes. Quem ama a Bíblia não saberá viver sem ela e não saberá morrer sem ela. Para viver e para partir, nós precisamos da Bíblia. No começo da minha caminhada como pregadora, comecei aos 14 anos, então, obviamente, a imaturidade era muita. E, embora eu tivesse tido uma experiência com a Bíblia, já contei isso algumas vezes, atravessei uma noite inteira lendo a Bíblia, algumas vezes essa prática tentava escapar. Quantas vezes eu saí para pregar sentindo, está faltando alguma coisa? Quantas vezes eu vi alguém num esforço tão grande para tentar explicar o que havia lido na Bíblia, e eu consciente de que havia recebido um chamado que facilitava a minha comunicação, e eu pensando, meu Deus, eu não estou aproveitando isso lendo a Bíblia. Se você me perguntar hoje qual é o espaço da casa onde eu me sinto mais chamada, mais atraída, é aqui, aonde estão as Bíblias, aonde estão os livros. Eu preciso disso aqui. Queridos, eu quero gastar minha vida em dedicação ao estudo dessas verdades. Eu me arrependo por cada dia em que eu não fiz isso. Existe uma canção, se eu não me engano, da Estela, onde ela canta, eu me arrependo pela oferta que eu não entreguei, eu me arrependo pelo louvor que eu não cantei, e é isso. A Bíblia nos revela que a eternidade não se trata apenas de uma existência interminável, mas de um relacionamento íntimo e profundo com o Criador. Ah, eu quero viver a vida eterna, eu não vejo a hora... Você está pensando que a vida eterna é o quê?
Você vai virar um anjinho, casinha aberta, só falando amém, amém, amém? Jesus disse em João capítulo 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é isso. Quem não conhece a Deus nem saberá o que é vida eterna, não acessará isso. A essência da vida eterna é conhecer a Deus. Os homens trabalham para isso, ter vida eterna, né? Ser eternamente jovem, lutar contra a morte, o antídoto para tal doença. Jesus já explicou. A vida eterna é me conhecer. No entanto, nós não precisamos esperar chegarmos na eternidade para começar a experimentar esse relacionamento. Desde o momento que entregamos a nossa vida a Cristo, nós podemos viver em comunhão com Ele, conhecendo diariamente, consequentemente, acessando a vida eterna. Gente, tô grata ao Senhor pela presença dEle aqui. Entenda, cada dia que passamos nessa terra é uma oportunidade para conhecer a Deus mais profundamente. Eu não te mostrei aqui, nessa aula, que o apóstolo Paulo fez isso? Aquele que foi ao terceiro céu. Gastou até o último minuto de vida cavando as mais profundas iluminações das Escrituras. Se Paulo, naquela profunda experiência com Deus, às vezes eu falo alguma coisa sobre ler a Bíblia, fazer curso, estudo, aí vem o crente sobrenatural, transcendental. É joelho no chão. Então, Paulo tinha que deixar os pergaminhos lá onde ficou e colocado só o joelho no chão. Joga essa muleta fora. Alguns de nós usamos a nossa espiritualidade para camuflar a nossa distração em relação à Bíblia, a nossa displicência. Mais uma dica para desvendar a palavra. Alegre-se diante de cada conquista. Que é isso, Helena? É porque quando você começa a ler, começa a estudar, começa a aprender, às vezes você fica tão ansioso que você quer logo ser um expert, você quer logo ser um mestre, você quer... Não. Se alegre em cada descoberta que você fizer, em cada versículo que você decifrar, em cada palavra que você aplicar. Interprete da melhor maneira possível. Melhor do que o perfeito é o feito. Nem sempre você vai conseguir interpretar um livro, mas se alegre em concluir um capítulo, fazer suas anotações. Não dá para fazer uma resenha da Bíblia, gente. Você não está estudando, né? Não é Machado de Assis, pelo amor de Deus. Você não vai dominar. Como é que eu domino a Bíblia? Como? Nunca. Mas cada passo que você der, se alegre nisso. Então hoje eu quero desafiar você. Não espere pela eternidade para conhecer a Deus. Permita que Ele transforme seus dias na terra em uma jornada de intimidade com Ele. Dedique tempo diário para buscar a sua face, estudar a Bíblia e se render ao seu amor. Lembre-se que a eternidade começa agora. Cada momento que gastamos conhecendo a Deus nos prepara para uma eternidade de alegria, paz, comunhão perfeita com Ele. Ó, queridos, que a nossa vida na terra seja uma antecipação, meu Deus, anote isso. Que a nossa vida na terra seja uma antecipação do que está por vir. Uma oportunidade de viver a plenitude do relacionamento com o nosso Criador. Busque a Deus de todo o seu coração. Conhecer a Deus é o propósito mais nobre que alguém pode ter na terra. Quando encontramos, descobrimos que a verdadeira vida, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação estão na sua presença. Mas, pastora, como eu faço isso?
Eu sou indisciplinada. Tamo junto. Eu sou uma indisciplinada lutando pela disciplina. Você acha que eu já acordo de manhã? Não, meu dia. Não. Eu acredito que ninguém nasce disciplinado. Eu sou indisciplinada, eu não sei fazer isso na prática. Nessa aula eu quero ajudar você que entendeu a importância de cavar mais fundo nas Sagradas Escrituras e que entendeu o tesouro que carrega. A startar. Ir adiante, pegar essas ferramentas que a gente entregou aqui e fazer disso um primeiro capítulo de uma nova história. Nós chegamos no momento mais importante para você que está se achegando agora ao nosso ministério, se achegando agora às nossas aulas. Eu quero, nesta noite, te entregar uma grande oportunidade de avançar e evoluir na sua jornada como cristão, na profundidade das Escrituras e em todas as áreas da sua vida, porque quem está bem com a Bíblia evolui em todas as áreas da vida. Talvez você seja alguém que tem fome e sede pela palavra e quer se aprofundar. Deseja ganhar intimidade com o texto bíblico, aprender a interpretá-lo com maestria, extrair riquezas. Deseja viver uma cultura de constância, disciplina. Deseja descobrir e fortalecer o seu ministério. Deseja vencer o medo. Deseja superar a incredulidade. Deseja vencer o sentimento de incapacidade para ter um ministério bem-sucedido. Se você se encaixa em uma dessas questões que eu coloquei aqui, hoje eu quero te fazer um convite muito, muito sério e muito especial. Quero te apresentar uma oportunidade que eu tenho certeza que vai impactar positivamente a sua vida e o seu ministério, sua vida com Deus, porque eu tenho provas disso, eu tenho visto isso. Eu reuni minha experiência, meu conhecimento, a bagagem ministerial que Deus me confiou de 29 anos e coloquei em um mesmo lugar. Reuni as ferramentas e conhecimentos como esses que eu passei hoje aqui, e muitos outros, que transformaram ao longo da minha vida a minha jornada ministerial. Isso tudo posto em uma plataforma online de treinamento, onde eu vou conseguir equipar você, treinar você para o ministério, levando pessoas, em nome de Jesus, a viver seu potencial máximo em Deus. Tudo isso está no seu hoje. Tudo isso está num projeto que Deus me confiou. Um projeto online, o maior projeto de todos os tempos, que já abençoou milhares de alunos. Estamos em 30 países do mundo. A Escola da Cultura Bíblica. Uma escola exclusiva com uma metodologia desenvolvida para transformar você em um especialista. Que tipo de especialista, Helena? Especialista no estudo das riquezas da palavra de Deus. Você vai ganhar uma lupa. Pela graça de Deus e com muito trabalho. Somos milhares de alunos em todas as partes do país e do mundo. Centenas de testemunhos e depoimentos de transformação coletados. Deus me prometeu que ia fazer isso e cumpriu. E hoje, para você que se comprometeu a estar comigo nessa aula, eu vou abrir uma oportunidade para que você se torne um dos meus alunos. Você vai poder se tornar meu aluno dentro de uma plataforma de ensino, transformação exclusiva e fazer parte de uma comunidade. Isso é muito importante porque a comunidade interfere diretamente nos resultados do indivíduo. Vibrante, de pessoas comprometidas com evolução e aprofundamento bíblico. Entenda isso. Um ambiente que transborda uma cultura de profundidade inevitavelmente vai inspirar as pessoas que estão lá a se aprofundarem também. Eu tenho esse exemplo claro a partir da igreja que eu ministro como pastor ao lado do meu marido, a Devip. Nós temos tido a experiência de que as crianças pregam, os adolescentes pregam. Novos convertidos dizem, eu li na versão King James, eu li na versão NVT. Adolescente diz, coloca na tela para mim na outra versão, adolescente diz, porque Matthew Henry, eu fico olhando aquilo, eu falo, Deus do céu, o que é isso? A força da comunidade em que você está inserido. Outras pessoas fazem isso, eu também sou motivado a entender e assumir o meu lugar.
a ECB é uma oportunidade para que você faça diferença na vida das pessoas que você ama. Algo que para mim é fundamental, você faça diferença na sua igreja local. Os meus alunos, eles estão sendo preparados para serem bênção na igreja local, na família e principalmente na sua própria vida, porque a Bíblia altera, antes de mais nada, a vida de quem está lendo, de quem está estudando. E um estudo orientado e profundo da Bíblia traz isso. Eu não vou mentir para você que há um caminho, um custo para que eu pudesse chegar nesse ponto de oferecer esse trabalho até vocês. Eu vivi momentos maravilhosos e momentos dolorosos nesse processo. Quem me conhece sabe disso, né? Minha primeira formação no seminário, primeiro eu fui recusada, porque eu não tinha idade. Voltei a pé para casa. Minha segunda experiência, eu ia de caminhão, porque não tinha carro para isso. Estudava no centro do Rio, meu marido trabalhava no caminhãozinho, eu ia de caminhão. Minha segunda experiência, realmente já dentro da faculdade teológica, meu esposo me levava, estacionava o carro embaixo da janela na faculdade, esperava a aula terminar, porque não tinha condições de ir e voltar. Então, nós enfrentamos desafios de muitas naturezas, renúncias, momentos difíceis, desafiador, sofri preconceito, ok? Dentro da escola teológica, sofri preconceito por ser mulher, sofri preconceito por ser tradicional, por ser conservadora, mas existe um momento na vida que você tem que decidir se vai pegar as suas limitações e fazer dela o seu ídolo ou vai colocar elas no lugar delas e deixar Deus no lugar dele. E foi isso que eu fiz. Por isso, hoje, é uma grande paixão para mim e parte do meu chamado compartilhar isso. Levar outras pessoas a buscar profundidade na palavra para que você passe pelo processo que eu passei, mas passe de forma certa, que te leve a ser bem-sucedido no final. Tudo que eu aprendi nessa jornada até aqui, os princípios, as ferramentas que o Senhor me concedeu para que eu pudesse crescer ministerialmente, os caminhos certos, eu quero, em nome de Jesus, entregar a você, compartilhar com você o que para mim foi doloroso, que para mim foi desafiador, mas que hoje é um tesouro para compartilhar com outras pessoas. Eu quero não somente te ensinar, mas te treinar para que você se posicione nessa geração e sim, seja um ensinador para outras pessoas. Eu quero que você seja uma voz que carrega a cultura da profundidade bíblica. Quero que você fique enjoado, em nome de Jesus, para o bem. Enjoado para o bem. Hoje eu alcancei coisas na minha vida que eu não fui capaz nem de imaginar. Deus realizou sonhos que eu não ousei sonhar. Não ousei sonhar com lugares, com ministrações, com posições. Podia sonhar isso. Se você não conhece meu testemunho, depois assista. Deus, ele me deu uma oportunidade que para mim é uma das coisas mais lindas que ele poderia ter feito na minha vida depois de ter salvado a minha alma. Ele uniu a minha vocação com o meu chamado, a minha vida profissional com a minha vida espiritual, e ele pode fazer isso com quantas pessoas ele quiser. Ah, vão falar de você? Vão. Oxe. De tudo vão te chamar. Mas é um privilégio quando Deus pega a nossa vida profissional e alinha a nossa vida espiritual. Eu não sou uma mercenária, eu sou uma ministra. Eu tenho a alegria de trabalhar com o elemento mais nobre que existe na terra, a Bíblia. Eu ensino as Sagradas Escrituras. A salvação é de graça, disse Billy Graham, mas o discipulado custa tudo que nós temos. Muita gente vai entender isso, por isso eu tenho milhares de alunos. E muita gente não vai entender, por isso eu tenho alguns opositores. E tudo isso começou quando eu decidi viver o meu ministério de forma séria. Investir no meu chamado, buscar ferramentas, estudar. Eu entendi que eu podia, através desse propósito, transbordar para um legado. É isso que eu quero. Nós não somos eternos fisicamente, mas nós vamos deixar um legado. Milhões de pessoas são alcançadas e transformadas através do ministério que Deus me confiou. E eu quero convidar você para também viver o seu ministério na máxima intensidade e potencial, usufruindo de tudo que Deus planejou para a sua vida.
Quero te convidar para ser parte de um grupo seleto, exclusivo de pessoas que vão fazer a diferença, que vão se posicionar para carregar a bandeira da profundidade. Digite aí, #SouCulturaBíblica. Sou cultura bíblica. Sou cultura bíblica. Meu Deus, o pessoal tá firme na aula aqui, hein? Sou cultura bíblica. Bom, teria sido maravilhoso ter alguém que segurasse na minha mão, me ajudasse, compartilhasse coisas comigo. Eu teria economizado tempo, dinheiro, paciência. Eu tive minha avó, eu tive meus pais, eu tive as irmãs do círculo de oração. Mas há uma lacuna de uma geração para outra de pessoas que não se interessaram em discipular outras. Hoje eu entendo a importância de um mentor, de alguém que instrui você na jornada. Deus tem me dado a alegria de treinar mulheres no ministério, ensinando, preparando. Dizer para uma mulher assim, você prega, e a mulher dizer, não. E a gente trabalhar, ensinar, preparar, e daqui a pouco ver essa pessoa pregando, ensinando, treinando. É muito especial. Ver pessoas hoje impactando milhares de pessoas. E eu tive a alegria de ser entusiasta, de ser motivadora, de ser ensinadora dessas pessoas. Não tenho nem palavras para agradecer a Deus por isso. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero ser sua mentora, sua professora, aquela que vai pegar na sua mão e te ajudar a viver uma cultura bíblica transformadora. Nesse projeto muito especial, eu vou poder te ajudar a romper todos os seus limites, onde falaremos de forma ainda mais densa e rica sobre estudo e interpretação bíblica, constância ministerial, desenvolvimento de paixão pela leitura da palavra, a vida do ministério, desenvolvimento da chamada, superação de sentimentos negativos como insegurança, medo e inconstância, uma vida comprometida e profunda em Deus que gera resultados sólidos e impactantes e vários outros temas e assuntos, porque eu estou sempre criando, e meus alunos sabem, novas aulas, novos conteúdos dentro da escola. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu podia falar, mas eu vou falar e pronto. Sábado tem aula ao vivo comigo, tá? Para os nossos alunos da Escola da Cultura Bíblica, sábado é dia de aula, módulo extra, estamos estudando os personagens da Bíblia, vai ser incrível. Se você quer fazer parte desse time seleto de pessoas que estarão juntas comigo, hoje eu quero convidar você para fazer parte da Escola da Cultura Bíblica. Irmãos, esse é o maior projeto que eu construí até aqui, o ambiente mais exclusivo que eu já construí. E eu quero te ensinar, te entregar esses métodos, essas ferramentas. Eu quero te convidar a ser meu aluno e a iniciar uma jornada que vai afetar todas as áreas da sua vida. Um dia eu estava com uma aluna muito querida, muito linda, muito preciosa, e ela conversando comigo, e a gente se conheceu, né? E ela se tornou minha aluna e tal, e aí ela fez um serviço para mim, muito bem feito, por sinal, e quando eu fui pagar o serviço, ela disse, não, pastor, eu não vou receber, isso aí é um presente para a senhora. E eu fiquei constrangida. Falei, não, minha irmã, você fez serviço, ficou ótimo, eu vou pagar. Não, eu não vou receber. E isso é um detalhe, tá? Porque ela disse uma frase que me marcou. Ela disse assim, a senhora não sabe o que a Bíblia, através da sua vida, fez dentro da minha casa. Eu voltei para o meu cantinho, depois que eu saí do estabelecimento da irmã. Eu saí do estabelecimento da irmã e quando eu cheguei lá, eu pensei, o que a Bíblia pode fazer dentro de uma casa? Eu quero te convidar para ser meu aluno e iniciar uma jornada que vai colocar a Bíblia em outra posição dentro da sua casa. As aulas que você assiste, as aulas que você coloca na TV, os exercícios que você faz em família, porque tem isso.
Preste muita atenção nesse aviso. As vagas para a escola ficam fechadas ao longo do ano e os meus alunos sabem disso e vocês que me acompanham sabem. Mas você vai ter um curto espaço de tempo para entrar na escola e depois acabou. Não sei quando vai abrir novamente. Fato. Depois que fechar, aí não adianta direct, e-mail, foto, comentário, porque a oportunidade é agora. E quem quer, em Deus, faz acontecer. Meu foco vai ser total nos alunos. E quem tenta me convidar para eventos sabe disso. Eu tenho respondido. Olha, eu estou atendendo muito pouco porque eu estou estudando e eu estou ensinando. Estou estudando, fazendo uma formação nova e estou ensinando. Estou focada nisso. Meu foco é nos alunos, por isso as vagas ficam fechadas e abrem num período curto. Ah, pastora, mas eu trabalho demais, eu não tenho tempo, meu tempo é corrido. Irmão, nós vivemos hoje numa competição pelo tempo. Todas as grandes empresas do mundo querem o seu tempo. A moeda mais cara desse século é o tempo. O mundo sempre vai tentar convencer você de que você não tem tempo. Mas eu quero dizer para você, busque em primeiro lugar o reino dos céus. E todas essas coisas te serão acrescentadas. Organize sua prioridade. Conhecer a Deus através das Escrituras deve ser a nossa prioridade. Além disso, o projeto é 100% online. Você pode assistir às aulas quantas vezes quiser, voltar, anotar. Você pode assistir pelo computador, pelo tablet, pelo celular. A minha formação que eu estou fazendo agora ela é online. Esses dias eu fiz Rio-São Paulo, celularzinho na mão, assistindo às aulas. Não deixo ele amar ver o vídeo para não distrair ele enquanto ele dirige, mas coloco o áudio bem alto para ele ser obrigado a aprender junto comigo. Você vai ter acesso a todas as aulas, conteúdos, e vai poder assistir em qualquer momento e em qualquer lugar. E até mesmo as aulas transmitidas ao vivo, que é uma experiência linda, quem já participou sabe. Você perdeu, elas depois ficam disponibilizadas, então a desculpa do tempo não cola. Se você não tem tempo para o chamado, então você precisa rever suas prioridades. Se você quer que a sua vida seja diferente, comece a fazer escolhas diferentes. Ah, pastora, mas eu nunca fiz curso online. Preste atenção. Estou aqui para te ajudar, para te ensinar, mas você precisa sair do padrão, sair da caixinha. Pede ajuda para o neto, para o filho. Somente quando nós nos dispomos a fazer o que nunca fizemos, vamos viver o que nunca vivemos. Para criar esse projeto, eu tive que separar um tempo importante. Para me dedicar a ECB, eu diminuí as minhas agendas pelo Brasil. Eu tenho uma equipe para dar suporte técnico necessário. Horas de gravação. Horas de preparação de conteúdo. Sabe quando começou o nosso trabalho hoje? 10 da manhã. 10 da manhã. Uma equipe trabalhando. Queridos, você acha que eu estou fazendo tudo isso sozinha? Não. Tem uma superestrutura, uma equipe gigantesca. Se você já é abençoado com os meus conteúdos gratuitos, imagina se nós pudermos caminhar como aluno e professora. Eu aprendi, e repito sempre, que não existe nada caro ou barato. Existe o que vale a pena e o que não vale a pena. E pensando nisso, mais uma vez eu combinei com a minha equipe de fazermos algo especial, parcelarmos em 12 vezes para que todos possam participar. Não veja esse treinamento como um custo, veja como uma semente. Acredite que quando você investe em conhecimento, você tem lucro. Quando você investe em você, mais ainda. Quando você investe na sua vida espiritual, você está investindo em todas as áreas da sua vida. Tem uma frasezinha um pouquinho clichê, mas tudo bem? Que quem acha caro investir em conhecimento não sabe o preço da ignorância. Se a ignorância natural já é um desastre, imagine a ignorância bíblica. As pessoas acham normal investir em roupa, sapato, restaurante, mensalidade, Netflix, maquiagem, academia, mas se escandalizam em investir para aprender a Bíblia. Pare de colocar dinheiro em coisas triviais. Leve o seu ministério a sério. É hora de investir naquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos lá, então? Para você que chegou até o final dessa aula, eu estou disposta a te dar um presente especial.
Além de colocar o valor do investimento numa condição especial para você, você vai ganhar o presente 1. Emoções saudáveis e restauradas. É uma aula exclusiva onde eu te ensino a ser uma mulher bem resolvida emocionalmente. Presente 2. Casamentos fortes e prazerosos. Eu lhe ajudo a cultivar uma vida conjugal de companheirismo e união ministerial de propósitos. Presente 3. Esse é fascinante. Equilíbrio ministerial. Como cuidar da família e viver o ministério? Família e ministério são as mesmas coisas? Eu respondo na Bíblia. O que veio primeiro, a família ou o ministério? Não responda. Eu mostro na Bíblia quem chegou primeiro. Presente 4. Livre-se da ansiedade e viva em paz. Uma aula linda também. Presente 5. Manual da liderança influente e efetiva. Aprenda a liderar e influenciar mulheres para viverem sua chamada. Agora, segura aí. Segura aí que meus alunos da ECB vão ficar agora angustiados. Eu já estou vendo. Aleluia. Eles vão dizer, mas eu também quero isso. Eu também quero. É uma benção, irmãos. Depois que você entra na ECB, você fica assim, ávido. Sabe? Aí tudo de bom que acontece, eles querem. Isso é muito bonito. Tem uma aluna minha que ela diz assim, pastor, eu nem sei o que a senhora está oferecendo, mas eu já quero. Super bônus. Estudo do livro de Esther. Já estava queimando no meu coração há muito tempo isso. Aprenda a importância de confiar em Deus em meus desafios, o valor da obediência, o discernimento para cumprir propósitos e a relevância da coragem para agir em momentos difíceis. Eu vou ministrar no livro de Esther aprofundamento bíblico, versículo por versículo. E o super presente é o manual da exposição bíblica. Aprenda numa aula exclusiva como ensinar de forma clara a palavra de Deus. Mas preste atenção. Esses 2 bônus que eu falei é só para quem entrar na ECB nas primeiras 24 horas. Quem vai ganhar o aprofundamento bíblico no livro de Esther? Quem ingressar na ECB nas próximas 24 horas. E ainda não acabou. Nós vamos dar um presente para os 100 primeiros alunos. Os 100 primeiros alunos vão receber de presente uma aula sobre os significados dos nomes bíblicos. Qual o princípio que tem nos significados dos nomes bíblicos? Corre, porque esse super bônus é só para os 100 primeiros. Tá preparado? Vamos então falar do que vocês realmente querem saber, que é o valor, né? Eu sei disso, óbvio. Ai, pastor, é tudo muito bem, mas como é que a gente faz para pagar isso aí? Eu quero muito que todos participem, por isso a gente fez algo bem tranquilo para vocês, tá bom? 12 parcelas de R$ 29,70. Vou repetir. 12 parcelas de R$ 29,70. Menos de R$1 por dia. Menos de R$1 por dia. Ou uma parcela única de R$ 297. Escola da Cultura Bíblica por 1 ano. 12 vezes de R$ 29,70. Ou uma parcela única de R$ 297. Você vai estar no nível mais elevado do seu desenvolvimento comigo. E isso dá centavos por dia. Menos de R$1. Com o valor de centavos por dia, você tem acesso a toda essa bagagem ministerial, conhecimento, que eu me dediquei para ter. Tá bom? Não é salvação. Eu não estou vendendo salvação por menos de R$1 por dia. Salvação quem comprou, pagou e deu de graça. Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu estou lhe oferecendo um curso, Escola da Cultura Bíblica, aonde eu, que me preparei, ministro a você os ensinamentos sagrados, conhecimento, a visão, o entendimento, por menos de R$1 por dia o seu investimento. Esse é o meu presente para você não ter desculpas, e você que faz cursos online sabe porque eu estou fazendo uma formação. O que você está aí para pagar, investir por mês em alguns cursos, a gente não consegue
com esse valor, pagar nem o dia. Querido, tem gente que paga Netflix. Eu pago. Mas não quer pagar para impulsionar o conhecimento, o ministério. Precisamos mudar essa mentalidade. Investir naquilo que é eterno. O valor é realmente muito baixo porque a gente quer que todo mundo participe. Talvez para alguém não seja tão baixo. É o que ela pode fazer. Eu não garanto que esse valor vai permanecer sempre assim. Mas hoje está assim, nessa oportunidade. Conforme o tempo passa, a gente vai colocando mais conteúdo e a escola vai se tornando maior. Não se assuste se essa for a última oportunidade dentro desse valor especial. O nosso curso online, ele tem uma garantia. Você entra e você examina, percebe, vê se você gostou, porque se você não gostar, você poderá, sem dar explicação nenhuma, dizer o porquê ou para quê, em 7 dias, desistir apertando só um botãozinho e pedindo o seu investimento de volta. Agora eu vou dizer para você. Depois que você entrar, depois que você participar, depois que você ver, você vai dizer, meu Deus, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, porque essa é a fala dos meus alunos e eu agradeço a Deus por isso. Clicando no botão de compra, você vai acessar a área onde você vai preencher agora os seus dados, os dados do seu cartão, pela Eduz, que é a maior plataforma de vendas de curso online do Brasil, 100% segura, confiável, a compra sendo aprovada, você recebe imediatamente no seu e-mail um link com um login para acessar as aulas. Qualquer dificuldade para realizar o pagamento, você pode entrar em contato com o nosso time de suporte através do bate-papo que tem na página do site. Então, você não tem nada a perder. Você já vai estar do lado de dentro do maior projeto que eu criei em toda a minha vida, que é a ECB, a Escola da Cultura Bíblica. Antes de encerrarmos, eu quero relembrar as informações mais importantes. Você pode entrar nessa turma, ganhar todos os presentes, fazer parte desse time por apenas 12 vezes de R$ 29,70. Não estou vendendo um dom para você. Estou vendendo um equipamento para que você faça um curso online com uma pessoa que foi preparada para fazer isso, com uma equipe de profissionais preparados para fazerem isso e que vai lhe ajudar a viver também, na prática, tudo que você deseja viver relacionado ao seu chamado como examinador, como um amante da Bíblia Sagrada. Você pode investir em 12 vezes de R$ 29,70 ou uma parcela única de R$ 297. Nesse valor, você ganha os seguintes presentes: emoções saudáveis e restauradas, casamentos fortes e prazerosos, equilíbrio ministerial, onde a gente fala sobre família e ministério, uma aula que o título é Livre-se da Ansiedade e Vive em Paz, trabalhando essa questão tão pulsante hoje, que é a ansiedade, manual da liderança influente e efetiva, e nas primeiras 24 horas, estudo do livro de Esther, aprofundamento bíblico. Quem já fez Ruth comigo, quem já fez Jonas comigo sabe como funciona. Às vezes a gente leva uma aula inteira em 3 versículos. 1 hora de aula, 1h50, é fenomenal, porque a Bíblia é fenomenal. E você também vai ganhar um manual de exposição bíblica, onde a gente prepara você para ser um ensinador, ferramentas para um ensinador. E calma, ainda não acabou. Eu tenho um bônus para os 100 primeiros alunos, que são aqueles que correm, né, em busca do ouro. Eles vão receber uma aula sobre os significados dos nomes bíblicos. Agora você tem que correr, porque o mega super bônus é para os 100 primeiros. A Escola da Cultura Bíblica te dá 7 dias de garantia. Se você não gostar, pega o seu dinheiro de volta, beijo, a gente continua amigo. Ok? Pastora, não tenho dinheiro, não tenho condição. Você quer? Ore. Deus vai abrir as portas. Ah, eu não gosto, não concordo. Fica com o meu canal aí no YouTube, todo o conteúdo gratuito que você tem. Isso aqui é para quem quer, quem concorda, quem sabe que precisa e quem reconhece que investir menos de R$1 por dia é o mínimo diante de alguém que de fato quer crescer. Perguntas frequentes. Lídia Costa. Acabei de adquirir o melhor investimento para obter conhecimento.
A Escola da Cultura Bíblica serve para mim? Claro. As aulas têm conteúdo de altíssimo nível, mas são acessíveis para qualquer pessoa. Acredite, você vai aprender. Como receberei meu acesso ao curso? Se você pagar no cartão, automaticamente sua inscrição será reconhecida e você recebe e-mail para acessar o curso imediatamente. Você já pode começar o curso hoje. O curso é acessado através de um site só para os alunos, no qual todos os vídeos estão organizados para visualização, inclusive todas as aulas que eu já dei. Masterclass, prêmio, aleluia, tá tudo lá. Qual a duração do curso? O curso é composto por aulas gravadas e distribuídas em 5 módulos. E ainda temos 2 módulos extras que estão em construção. Sábado tem aula ao vivo do módulo extra. Durante um ano, você pode explorar o quanto você quiser, desde que você tenha uma conexão com a internet. 4. O que eu preciso para fazer o curso? Vontade. Basta ter um aparelho, computador, celular, tablet, uma conexão com a internet. Vou receber algum material na minha casa? Não, é 100% online. Todo material é online. Se tiver qualquer coisa disponibilizada em PDF, você baixa, tudo online. Eu terei acesso à pastora Helena Raquel? Eis-me aqui. Pastora Helena Raquel e a sua equipe estarão disponíveis para tirar dúvidas e interagir com os alunos pela página do Facebook, nas aulas ao vivo pelo Zoom. A gente está aí. Quais são as formas de pagamento? Também tô livre de você me encontrar em qualquer lugar do Brasil e vir dizer que é meu aluno e me abraçar. Quais são as formas de pagamento? Todo pagamento ocorre de forma 100% segura através da Eduz. O pagamento pode ser feito com os principais bancos no cartão de crédito, parcelamos em até 12 vezes. Como tiro dúvidas sobre a escola? Se ficou alguma dúvida, e-mail, suporte@ideiaspromove.com.br. suporte@ideiaspromove.com.br. Estamos à disposição para te servir. E também na página ideiaspromove.com. Temos uma equipe para tirar suas dúvidas na página da escola também. Eu te espero do lado de dentro da nossa Escola da Cultura Bíblica. Eu vou amar ser sua professora, vou amar ter você como aluno. E é isso. Eu quero dizer para você uma coisa. Esse é o nosso tempo. Eu tenho uma promessa de Deus. A Escola da Cultura Bíblica faz parte dessa promessa. E eu quero que você viva junto comigo, pela cultura da Bíblia, esse novo tempo. Vem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique agora com alguns depoimentos de alunas que conquistaram uma vida de profundidade acerca das Escrituras através da Escola da Cultura Bíblica do Ministério Helena Raquel, com a bênção e a unção do Deus Todo-Poderoso. Beijo. Eu era uma pessoa muito rasa. Eu lia e reproduzia aquilo que eu entendia, não necessariamente aquilo que a Bíblia está querendo nos dizer. Eu sempre sentia falta, assim, que precisava de mais. E eu sentia falta, assim, de um ensino, né? De uma pessoa de confiança, de um ensino mais profundo. Eu estava muito desanimada, né? Não queria fazer nada, assim. Sede de fazer as coisas de Deus eu tinha, só que eu não tinha força para fazer, não tem? Tímida, eu sempre fui muito tímida. Então eu pegava assim um versículo, eu lia, e eu não conseguia falar nada daquilo que eu lia, porque eu ficava com medo. Eu estava procurando conhecimento, estava procurando muito conhecimento para estar ministrando, pregando nas igrejas. Eu estava meio que sem direção, eu não tinha a profundidade, eu não tinha o hábito de ser constante na leitura. Eu acompanho a Helena Raquel através das redes sociais.
E antes de Facebook, Instagram, era pelo YouTube, né? Pelas mensagens no YouTube. E depois foi através das redes sociais, pelo Instagram, pelas lives dela. Eu conheci a pastora Helena Raquel no Congresso dos Gideões Missionários. Eu venho seguindo ela nas redes sociais desde 2012. E foi onde eu vi aquela pregação dela dos Gideões, do lenço. Eu cheguei até a baixar esse vídeo, compartilhei, porque não era todos que tinham acesso à internet aqui, então compartilhei com a maioria dos irmãos da igreja esse vídeo tão maravilhoso. Foi assim que eu conheci ela. Aí quando ela apresentou o curso, foi acho que uma das primeiras, né? O horário eu estava ali esperando o momento de abrir o link para me fazer a compra do curso. Eu falei, é minha vez, é minha oportunidade, e eu mergulhei mesmo de cabeça. Quando ela ofereceu o curso, né, eu falei, é para mim, é a minha vez, chegou a minha vez. Aí eu ingressei no curso dela. Veio a Escola da Cultura, aí eu me apertei e ingressei. E logo depois veio o Clube HR, eu me apertei e ingressei também, eu faço parte dos 2 cursos. Às vezes a pessoa ela pensa que é um custo, né, e que não vale a pena. Só que o que eu aconselho a pessoa é que tudo que a gente investe no reino, ele tem retorno, não tem? E a gente não está investindo, não é para Helena Raquel, não é para benefício dela, mas sim para benefício do reino. Eu fiquei em casa sem poder trabalhar. E aí eu falei assim, Jesus, agora que eu não estava em condições de fazer na época, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou conseguir fazer esse curso? E aí eu consegui fazer, minha sobrinha, ela me emprestou o cartão dela para eu poder fazer, aí eu pude fazer. Trabalha de dia, chega à noite, tem responsabilidade na igreja. Eu consigo conciliar mais o curso aos sábados, que é o dia que eu estou em casa. A área financeira foi onde Deus mais trabalhou, porque eu não trabalho. Meu esposo também, ele não tem um emprego fixo. Algumas vezes eu não ter, o meu esposo suprir. Então eu vejo que o tempo, ele tem que ser administrado pela gente, então você tem que tirar o tempo. Eu tenho tirado tempo, às vezes até 2 vezes por dia. Porque o curso te dá essa tranquilidade de você ouvir num tempo que você está mais acessível. Eu acordo um pouco mais cedo para estudar, para fazer as leituras, para fazer meu devocional, e durmo um pouquinho mais tarde, para poder também terminar com um devocional, com uma leitura, para estar sempre iniciando com Deus e terminando com Ele. O que mais me chamou a atenção no curso foi a profundidade com que a pastora Helena Raquel trata a Bíblia. Hoje em dia eu leio a Bíblia, né, todos os dias. Na igreja também eu sou mais assídua, porque agora o que eu busquei eu encontrei, que foi constância. Hoje eu procuro pesquisar mais. Eu procuro ler o dicionário para conseguir entender as palavras. Tudo isso foi através da Escola da Cultura Bíblica. Conquistei a autoconfiança para pregar, porque eu era muito insegura na pregação. Eu tinha muita dificuldade, eu pregava com muito medo, por não saber o que eu estava falando. Hoje eu me preparo melhor, porque eu tenho as ferramentas que eu adquiri no curso, eu tenho as ferramentas. Façam, invistam, vale a pena. É algo realmente transformador. É extraordinário, algo realmente que eu costumo sempre dizer, de Deus. Aumentou a minha intimidade com Deus, eu sou mais assídua na oração, mais assídua na leitura. Para mim foi um divisor de águas, de verdade, os cursos que eu adquiri. A pastora Helena Raquel, ela é muito clara, ela consegue ensinar muito bem, ela tem esse dom, além de pregadora, de excelente pregadora, ela é uma excelente ensinadora. Eu aprendi a ser constante na leitura com ela. E eu imaginei uma coisa diferente, eu imaginei que eu ia aprender, que eu ia ter, né? Mas foi muito mais do que eu imaginava. Menina, foi muito mais do que eu esperava. Eu até me emociono porque eu fiquei ainda mais apaixonada pela palavra do Senhor, principalmente a área da interpretação bíblica, de pegar cada palavra e fazer com que aquela palavra você tenha o conhecimento, te leve a iluminação para outras, né, para outros horizontes. É muito especial de poder ver uma pessoa que, gente, eu não imaginava isso, eu imaginava eu aprender, e de compartilhar isso com alguém e dela tá passando isso para a filha e a filha, sabe, também ter o desejo de conhecer. Ela está comprando bíblias de estudo. O curso me deu segurança.
me preparou, me deu um melhor preparo na hora de eu estar na frente, né, das igrejas. Agora eu prego 1 hora e ainda tem mais conteúdo para passar ali durante a pregação. Você termina de estudar uma aula, você já quer mais, você quer mais. O conteúdo que é passado, assim, eu tenho 18 anos de convertida, de cristã, e o conteúdo que é ensinado, eu nunca aprendi durante toda essa trajetória minha na igreja.